Olá, irmãos, a paz do Senhor, como é que vai? Todos os irmãos da igreja Missão Fonte de Água Viva aqui na cidade de Baitava, e nós queremos trazer uma palavra do Senhor aqui, deixar meu abraço para todos os irmãos, para o pastor Luzimário, pastora Márcia, todos os irmãos que fazem parte desse ministério, que o Senhor esteja abençoando, guardando, dando vitória, em nome de Jesus. Vamos orar, queridos. Pai, obrigado por tudo, Pai, pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelos teus livramentos e pelas bênçãos recebidas da tua mão. Senhor, abençoa o teu povo, a nossa vida, perdoa os nossos pecados, fala conosco através da tua palavra. Ministra ao nosso coração, ao Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, Mateus, capítulo 16, o versículo número 16, diz assim: Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Verso 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Verso 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Glórias a Deus. Encontramos aqui o Senhor Jesus Cristo perguntando aos seus discípulos o que é que aquela multidão que seguia ele dizia que ele era. Qual é a visão que esse povo tem a respeito de mim? Ele diz que eu sou o quê? E no verso 14, nós temos a resposta. Então eles responderam, uns diziam João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns dos profetas. Na visão da multidão, Jesus era apenas um profeta. O que é um profeta? Naquela época, o profeta era aquele que resolvia os problemas, apenas resolvia os problemas. Jesus, ele é muito mais do que um profeta. E o apóstolo Pedro, com a revelação divina, diz que ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que quer dizer o Cristo? Quer dizer o Rei ungido, o Rei do reino eterno do Pai, o Rei legítimo, um Rei espiritual, um Rei ungido. Irmãos, para falar de igreja, nós precisamos também entender qual é a ideia, o plano original do Pai. O plano original do Pai era trazer o seu governo invisível para a esfera visível. Era trazer o seu reino espiritual para uma realidade visível. E para fazer isso, o Pai utilizaria o homem. O homem seria o seu embaixador na terra. O homem seria o seu representante para, através do homem, ele exercer, ele revelar na esfera visível o reino invisível, o seu governo. De fato, o Senhor colocou o homem no paraíso e deu ao homem esta autoridade
para exercer este governo divino, este reino divino. É trazer um país que tem leis, que tem normas, que tem regras, que tem benefícios, que tem uma moral, que tem uma ética, que tem um rei, que tem princípios para a esfera visível. E isto aconteceria através do nosso irmão Adão e da nossa irmã Eva. Entretanto, nós sabemos que eles erraram, eles pecaram. E quando eles erraram, eles quebraram um princípio, uma regra fundamental do reino, e aí agora eles entregaram este domínio que foi conquistado através do pecado nas mãos do inimigo das nossas almas, de Satanás. E agora iniciou-se um império que se chama Império das Trevas. Ao invés do homem exercer um governo divino aqui na terra, com regras e princípios do reino, passou-se a exercer-se um império, um governo das trevas. Este império das trevas, ele é baseado na mentira, no engano, no sofrimento e na morte. Através destes requisitos, dessas ferramentas, o diabo conquistou este governo da mão do homem. Muito bem. Aí agora, o Pai, que já na sua presciência já tinha esse plano pré-estabelecido, haja vista que Apocalipse diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, de forma na sua presciência, na sabedoria divina e da onisciência do Pai. O Pai revela em Gênesis 3 que ele iria enviar um filho, um homem, nascido de uma semente de uma mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. E isto é importante, porque esta atitude deste ser sem pecado, este ser divino, que assumiria a natureza humana, que pagaria o preço, venceria o pecado, o inferno, Satanás e a morte, e reconquistaria aquilo que o homem perdeu, que é o domínio sobre este mundo, o governo. E desta forma ele poderia novamente colocar em prática o seu plano original de trazer um governo invisível para uma esfera visível, o reino dos céus, o reino de Deus. Por isso que Paulo, escrevendo aos crentes de Colossos, no capítulo 1, no versículos de número 13 e 14, o apóstolo Paulo diz, ele, ou seja, o Senhor Jesus, ele está falando sobre o Senhor Jesus, ele nos libertou do império das trevas, através desta atitude de Cristo na cruz, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então, o que foi que o Senhor Jesus veio fazer? Ele veio colocar em prática a ideia original do Pai, reconquistar aquilo que o homem perdeu e trazer para a esfera visível aquilo que era invisível, a saber, o seu reino.
Muito bem. Havia uma promessa nos profetas, feita pelo Pai, que viria um rei da semente da mulher, da semente de Abraão, da casa de Davi, que exerceria um reino eterno. O Cristo ungido, o Messias prometido, que iria libertar o povo de Israel. Muito bem. Como o império ou como o reino, a nação de Israel, melhor dizendo, ela estava sob o jugo de Roma. Então, na visão deles, viria um rei que exerceria um reinado militar, bélico-militar, que iria libertar Israel da opressão de Roma e estabelecer o reino que, da mesma forma que existia no tempo de Davi, Salomão. E Israel voltaria a ser novamente aquela potência, aquele reino super abençoado. Só que o problema maior de Israel e dos homens não era o reino de Roma, não era o Império Romano, era o Império das Trevas. Porque derrotar Roma é relativamente fácil, mas é o Império das Trevas que dominava o mundo. Somente o Cristo ungido. Muito bem. E foi isto que ele fez. E para isso, a nação de Israel, ela não compreendeu a proposta do Pai. E quando o Filho veio, eles não aceitaram aquele rei, porque ele trazia um reino espiritual, um reino que iria derrotar o reino das trevas e restabelecer este governo divino, este reino. Por isso que antes deste rei vir, e todo rei antes de vir, ele vem uma pessoa à frente que anuncia a chegada do rei. E em Mateus 3, versículo 2, a Bíblia diz da seguinte forma, que João Batista, ele vinha pregando a seguinte mensagem: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. O que é que João Batista ele estava dizendo em outras palavras? Arrependei-vos, mude de vida, porque vem um reino espiritual. A proposta original do Pai vai começar a ser colocada em prática através do seu Filho, que vai derrotar o império das trevas e vai trazer uma legislação, uma ética, um benefício, uma proposta totalmente nova, que é a implantação de um reino invisível na esfera visível. Maravilha. O Senhor Jesus Cristo nasce. O Senhor Jesus Cristo cresce. O Senhor Jesus Cristo é batizado. O Senhor Jesus Cristo é tentado e inicia o seu ministério. E a mensagem do Senhor Jesus Cristo, Mateus 4, versículo 17, é uma mensagem simples. Daí por diante, passou Jesus a pregar, a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Por que está próximo? Porque o reino dos céus seria implementado de forma concreta na vida do ser humano e no mundo, a partir do momento que o Senhor completasse a obra de redenção, de retomada deste poder, desta autoridade, deste reino, das mãos deste império das trevas.
Glórias a Deus. Diga amém, diga aleluia, diga louvado seja o Senhor Jesus. Por isso que Satanás, ele queria ofertar ao Senhor Jesus o reino, o império, o mundo, mas não queria que Jesus morresse na cruz. Somente adorar ele. Porque, de fato, ele não iria tomar esta autoridade e poder implementar este reino espiritual, esta proposta maravilhosa que o Pai tem para nós. Mas Jesus morreu na cruz. E graças a Deus, ele nos libertou. Paulo, escrevendo aos crentes de Colossos, ele diz que o Senhor Jesus pegou a dívida, a cédula de dívida que nós tínhamos, e cravou-a na cruz, triunfando sobre Satanás, sobre o imperador das trevas. Ele venceu o império das trevas, o imperador, tomou a chave do inferno e da morte, por isso que ele tem esta autoridade. E em Mateus 28, o Senhor Jesus Cristo disse: portanto, é-me dado toda autoridade nos céus e na terra. Agora é-me dada esta autoridade, porque ele derrotou por direito, de fato. Só que o Senhor Jesus e o Pai, ele ainda tinha e tem a ideia de implementar o seu reino invisível na esfera visível, usando o ser humano. O Senhor Jesus morreu e ressuscitou. Ele disse: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar outro Consolador como eu, e ele vai vos ensinar. Ou seja, agora que eu já derrotei o império das trevas, eu vou mandar o Paráclito, o advogado, o conselheiro, o Consolador, e através de vocês, igreja, povo meu escolhido, eu vou poder trazer para a esfera visível este reino invisível. Muito bem. Só que a igreja, ela não é o reino, a igreja faz parte do reino. O reino é muito mais do que a igreja. A igreja é algo que foi criado, instituído, a noiva do Cordeiro, o corpo de Cristo. Ele foi instituído e criado para esta época, chamado parêntese de Deus, que vai desde a ressurreição, morte e ressurreição de Cristo, até o arrebatamento. Estamos vivendo no parêntese. Depois do arrebatamento, voltará a exercer-se a história através de Israel, com a 70ª semana de Daniel, que irá acontecer na grande tribulação. E a igreja, ela estará na grande tribulação nos céus, não aqui na terra. Este povo escolhido, ele vai ser tirado da terra e ele vai para os céus. Para quê? Esta é a pergunta. Para que a igreja vai ser tirada da terra durante a tribulação? Pelo menos para duas coisas. 1 Tessalonicenses diz que isso acontecerá porque o Senhor nos livra da ira divina. Na grande tribulação, Deus vai tratar com Israel e vai derramar a ira divina. 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. 21 juízos de Deus sobre a terra. Muito bem. A igreja vai ser livrada, porque é a noiva do Cordeiro, é o corpo de Cristo. Vai estar nos ares, na boda do Cordeiro, no casamento. Esta igreja estará no céu porque ela vai passar 7 anos de forma literal vivendo neste reino espiritual. O céu não é um estado de espírito. O céu é um país. O céu é uma nação cujo rei é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E nós somos servos
deste reino. Glórias a Deus. Aleluia. Então nós vamos para este país para que a gente, de forma literal, nós possamos aprender mais sobre as regras, sobre a ética, sobre a cultura, sobre os valores, sobre a linguagem, sobre os sentimentos deste reino espiritual. Para que quando acabar a grande tribulação e o Senhor vier de forma visível, como diz Apocalipse, que ele virá como relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, ele vai derrotar o anticristo, Satanás vai prender por 1000 anos, e nós viremos, a igreja vai vir com ele, e aí vai ter o julgamento das nações, e agora ele vai implementar o seu reino milenar. Muito bem, através da igreja que já aprendeu de forma literal no reino espiritual. Então, a igreja é esta agência do reino na terra. A igreja, ela é a agência deste reino espiritual na terra. A igreja, ela tem como proposta original tornar este reino espiritual invisível de forma visível, para que as pessoas possam perceber quem é este rei, quem é este reino, e queiram participar deste reino, fazer parte deste reino, que tem uma chave e tem uma porta. Aleluia! Este reino tem uma chave e este reino tem uma porta. A chave do reino é o arrependimento. Arrependei-vos. Arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Esta é a chave. E a porta que abre para a entrada no reino é o novo nascimento. O Senhor Jesus disse para Nicodemos: é necessário nascer de novo. Porque aquele, na verdade, de que aquele que não nascer de novo, não pode ver ou entrar no reino de Deus. Só que essa expressão nascer de novo, no original quer dizer nascer de cima, nascer de Deus. Quando, através do arrependimento, há um nascimento de cima, um nascimento de Deus, que é o nascimento espiritual, esta pessoa, ela entra neste reino espiritual, porque ela é um ser espiritual. Porque neste reino não é um reino de mortos, é um reino de vivos, regenerados pelo Espírito, por esta chave chamada arrependimento, por este processo de regeneração chamado novo nascimento. E esta pessoa passa a ser o que o apóstolo Paulo fala em Coríntios, um homem espiritual. E como homem espiritual, ele faz parte desta agência na terra que se chama eclesia, igreja. O reino é Basileia, é o todo. Eclesia é a igreja. Muito bem. Este nome, eclésia, ele vem do grego. É uma palavra grega. Que, como a Grécia era uma democracia, e existiam as polis gregas, as cidades gregas, dentro deste governo exercido através de uma democracia, era-se tirado representantes do povo, chamada Assembleia da Cidade, ou eclesias, representantes do povo para exercer o governo. Como se fosse o Senado. Quando o Império Romano dominou a Grécia e começou a exercer o seu domínio, então ele importou esta ideia grega de uma eclesia. Então os Césares, que era um nome, um título
dado ao imperador romano, eles criaram uma eclesia para eles. O que era uma eclesia? Um povo, um grupo de pessoas que eles separavam, que podiam comer na mesa com eles, que podia discutir com eles, assim, coisas relativas ao reino, e que colocavam em prática aquela ideia original do reino. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja, ela é esta eclesia deste rei espiritual. Nós somos o povo tirado para fora para exercer este governo, este reino aqui na terra, tornando-o visível para que o homem queira fazer parte deste reino e o nome deste rei seja louvado. Muito bem. Este reino é um reino de amor. Este reino é um reino de justiça. Este reino é um reino de paz. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, perdão, irmãos, o apóstolo Paulo, ele diz que o reino de Deus não é comer e beber, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A ideia da igreja é ser esta agência que torna glórias a Deus. A ideia da igreja é ser esta agência que torna este reino visível, esse reino invisível na esfera visível. Muito bem. Não é simplesmente uma religião. É mais do que uma religião. É uma nação da qual nós fazemos parte e Paulo chama-nos de embaixador desta nação que tem um rei. Nós, como servos do reino, nós estamos debaixo da autoridade deste rei e como servos nós não temos nada. Tudo é do rei. Para fazer parte deste reino, é necessário abrir mão de tudo, inclusive da própria vida. A vida da alma, a vida natural, a vida dos desejos, da vontade, da opinião, do orgulho. Por isso que o Senhor Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Ou seja, viver neste reino é renunciar até a sua própria vida, para que a vida de Deus ela seja real em você. E as pessoas possam perceber Cristo em nós. Como disse o apóstolo Paulo. Gálatas 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não nos chama simplesmente para ser religiosos. Ele nos chama para fazer parte deste reino. E nós, como servos do reino, temos a missão de não levar a nós, de não representar os nossos interesses, mas de representar os interesses deste reino, deste rei. Oh, glória! Maravilha! Por isso que certa feita chegou um jovem rico para falar com Jesus.
e ele perguntou o que é que ele fazia, que deveria fazer para entrar neste reino, para ter a vida eterna. E o Senhor Jesus disse, se você já cumpre os mandamentos, ele cumpre. Faço tudo desde a minha mocidade, Jesus, muito bom. Então quer dizer que você faz parte do meu reino. Quer dizer que eu sou teu rei. É, sim. Eu sou teu rei? Sou. É, o Senhor é meu rei. Eu sou teu rei? É, sim, o Senhor é meu rei. Beleza. Então, se eu sou teu rei, então você não tem nada. Se você não tem nada, você pega o que não é teu, dá para os pobres, depois volta. E me segue. Ele disse, aí não. Esta é a proposta do rei. E nessa proposta do rei, nós encontramos paz e descanso. Porque nós entendemos que a felicidade não é possuir as coisas desta terra, mas é possuir o rei e estar no reino. Por isso que este rei nos ensina, em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus. Olha aí. E a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O rei vai cuidar de nós, ele não vai deixar a gente morrer. Ele vai nos dar o necessário. Mas tudo que a gente tem, que a gente esteja usufruindo, não é nosso, é do rei. A gente não tem nada. Deus quer, meu irmão, que o senhor seja rico. Só não quer que o senhor seja dono de nada. Pode ser rico, agora desde que não seja dono de nada. Vamos agarrar essa palavra? Vamos agarrar essa palavra. Se Deus quiser me fazer um homem próspero e rico, ele vai fazer. Amém, glórias a Deus. Mas para isso, eu tenho que entender que eu não tenho nada. Que tudo é do rei. Se ele quiser tirar, ele vai tirar porque é dele. Ele faz o que ele quer. Nesse sentido, não existe fracasso para o servo do rei. Porque ele não tem nada. Então ele não pode perder mais nada. Ele não tem nada. Ele só tem o rei. Amém ou não amém? Nem a sua vida é dele. A sua vida é do rei. Ô glória. Ô glória. E a igreja é este agente. É esta agência que ensina essas coisas do reino. Quando o Senhor Jesus ele pegou esta autoridade, ele disse, é-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Ele deu uma missão crucial para a igreja. Portanto, ide, pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação da terra. Faltou a parte aí, me perdoe. Fazendo discípulos de todas as nações. Discípulos são o quê? Servos do reino. E ensinando a guardar. A agência, meu irmão, a agência do reino, a eclesia de Deus, é para representar os interesses do rei e fazer este reino invisível visível para que o homem possa entender a necessidade e os benefícios deste reino. Que Deus te abençoe. Que Deus aplique a sua palavra no nosso coração. Que Deus nos cubra com toda a sorte de bênção. Como igreja, nós temos autoridade para ligar no céu e desligar no céu. Porque o nosso reino não é deste mundo. O nosso reino é um reino espiritual. E este reino está dentro de nós. Ele é exercido de dentro para fora através do Espírito Santo. Deus te abençoe.
te dê uma semana de paz. Você é a igreja. Você é o povo escolhido de Deus para fazer este reino invisível, visível neste mundo, nesta época, neste tempo. Vamos orar? Pai, obrigado por tudo, obrigado pela tua palavra. Guarda no nosso coração e nos abençoa. Abençoa o teu povo e a tua igreja, a tua eclesia. Nos ajuda, Pai, a exercer, ó Pai, com fidelidade, o ministério que o Senhor nos confiou. Venha o teu reino. Venha o teu reino sobre nós. Nós queremos viver como cidadãos e cidadãs do reino. Que as pessoas possam olhar para nós e ver o teu reino, ver o Senhor em nós. Muito obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Deus te abençoe.